Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou José Cláudio Securato, sou CEO da Sampo e do LIT. Eu estou aqui com o Adriano Mussa, professor, reitor, diretor acadêmico e diretor de inteligência artificial aqui da Sampo e do LIT também. E aí, Adriano, tudo bem, cara? Tudo bom? Maravilha. Bom, hoje nós vamos falar sobre reskilling. Reskilling, exatamente. Reskilling que não é um tema novo como tema, mas ele é novo como a velocidade de reskilling, a necessidade de adquirir novas competências que a gente vive hoje. Acho que a velocidade mudou, a gente está com muito mais necessidade de aprender mais coisa mais rápido. Eu acho que vale a gente começar conceituando o que é a skilling, ou skill, que se a gente traduzir literal vai dar habilidade. Habilidade é um negócio muito manual, em geral. Então, quando a gente fala em reskilling, a gente está falando de adquirir novas competências. Competência no famoso chá, de conhecimento, de habilidade e de atitude. Ou seja, saber fazer, ir lá e fazer. Conhecimento, habilidade e atitude. E acho que nós estamos numa situação nova, sim. Pela primeira vez a gente tem uma necessidade muito forte, mas mais forte do que tudo que a gente já viu historicamente, de desenvolver novas competências. Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Agora você tem que aprender mais, agora você tem que mudar tudo. Mas por que agora você acha que vai mudar tudo? Perfeito. Assim, eu acho que esse novo pacote de tecnologias, AI, blockchain, IoT, cloud, computing, eles estão efetivamente, encabeçados por AI, eles estão mudando muito as formas como a gente faz as coisas. Primeiro a gente teve a IA da internet, a mais óbvia, que é uma massa de dados incrível, com facilidade de trabalhar. Então você tem despontando Google, Facebook, Instagram, as nativas da internet, Amazon com muita facilidade de surfar essa onda da internet. Já mudou muita coisa. A segunda onda da inteligência artificial é Enterprise AI, é a inteligência artificial das empresas, que nós estamos em curso nela agora no mundo. O que é isso? Que é as empresas aproveitarem toda a massa de dados que elas já têm, porque lembra, o combustível é sempre dado, Então assim, dado para a IA da internet é a gente mesmo que gera, ao navegar na internet, etc. Dado da IA Enterprise AI são os dados gerados pelas próprias empresas e seus sistemas de contabilidade, de ERP, de gestão. Tem uma infinidade de dados que certamente a AI consegue e está identificando padrões que o olho humano não consegue identificar, automatizando, gerando reduções de custo. Então essa é uma segunda onda que eu diria que a gente está surfando agora, óbvio, nos Estados Unidos já surfando um pouco mais de tempo, etc. A gente está entrando, ou já está, numa terceira onda da AI, que está só começando, que é a onda da IA perceptiva. A gente diz que é dar olhos e ouvidos à inteligência artificial. Então é reconhecimento facial, é reconhecimento de linguagem natural, que está mudando, já começa a mudar muito toda a nossa sociedade, haja vista os primórdios exemplos de Amazon Go. Já começa a mudar a forma que a gente faz compra, e esse é só o começo. Para quem não conhece, a Amazon Go é aquela loja da Amazon física, onde você entra, você faz um pré-cadastro, habilita um app, um cartão de crédito, quando você entra na loja, ele gera um QR Code, você passa numa catraca, e aí você pega os produtos, você pode pegar qualquer coisa dentro das prateleiras, e aí você põe na sua própria sacola, ou compra uma própria eco bag da própria Amazon Go, e você sai e não tem checkout, porque ela, por meio de sensores, consegue fazer isso, e fazer você comprar. Exato. Isso começa a gerar um efeito muito interessante na economia, que está sendo conhecido como OMO, Online Merge Offline. Porque, pensa bem, naquela primeira AI da internet, tudo que a gente está fazendo, clicando num item no site da Amazon, desistindo dele, esses dados estão sendo armazenados pela Amazon para nos sugerir coisas, o que pessoas como nós clicamos, Ele generaliza isso e consegue dar recomendações cada vez mais assertivas. Só que isso no mundo online é possível. Essa terceira onda de AI, a AI perceptiva, está trazendo essa capacidade para o offline. À medida que numa loja da Amazon, como você descreveu, se eu pegar um pacote de biscoito e devolver, antes isso era impossível de ser capturado numa loja física. Verdade. Agora está possível. E gerando mais dado relevante do que a primeira onda de AI gerou. Porque na primeira onda de AI eu coloquei no meu carrinho virtual e não procedi com a compra. É só isso que o sistema sabe.
Na terceira onda de AI, daqui a muito pouco tempo, ele já vai conseguir ver a minha feição. Perfeito. O que eu olhei? Será que eu olhei a data de validade? Será que eu olhei a tabela nutricional e vi que talvez fosse muito gordurosa? O que me levou a desistir daquele pacote de biscoito? Isso gera uma nova massa de dados absolutamente incrível, né? E nós estamos bem no meio dessa IA perceptiva. Então, no fundo, toda essa mudança é o que vai gerar uma necessidade de reskilling, né? Ou seja, é isso que vai impulsionar uma nova velocidade econômica brutal. Exatamente. E já começa, né? E quando a gente vai para a quarta onda de AI, que é a AI autônoma, essa tem o maior potencial ainda de transformar a forma com que fazemos tudo. Acho que o melhor exemplo é o carro autônomo. Mas para desmistificar, não é a AI, não é a inteligência artificial de Hollywood, né? Não é a inteligência artificial que vai dominar o mundo, né? Mas ela vai mudar muito drasticamente, já está mudando, a forma com que nós fazemos as coisas. Não é como mágica, porque AI é um trabalho muito duro, né? A gente desenvolveu projetos aqui, sabe como é hard work trabalhar com AI, mas os resultados são fenomenais. Isso tudo está gerando muito valor, né? Então a PwC fala em McKinsey falam em cerca de 13 a 16 trilhões de dólares para a economia mundial, isso é muita coisa. 15% do PIB global. Exatamente, é muito pesado, né? Metade do PIB americano, então é muita coisa. Só que toda essa criação de valor vem justamente da capacidade que essas 4 ondas da inteligência artificial têm de automatizar as tarefas. Com uma característica nova, porque a Revolução Industrial automatizou muita coisa. Manual. A inteligência artificial tem o poder de automatizar muita coisa, seja manual ou seja cognitivo. Tanto faz. O importante são outras 2 características. Que a atividade, que a tarefa seja repetitiva e seja com baixo nível de interação social. O que caracteriza boa parte dos trabalhos humanos, né? De pegar uma massa de dados, analisar e tomar alguma decisão com alguma acurácia. Isso que caracteriza boa parte do trabalho humano, isso a AI, ela consegue ser muito melhor que o mais treinado dos seres humanos para realizar. Isso chacoalha muito as atividades humanas, né? Então a gente está vendo e vai ver uma simbiose homem-máquina cada vez mais forte. Isso está já, vamos pensar assim, precificado, né? Está já mensurado. A Oxford, a própria PwC, a McKinsey, todos os grandes institutos de pesquisas, a própria OECD, eles estimam que isso vai impactar cerca de 40 a 50% das atividades que nós humanos fazemos hoje. Eles colocam cerca de 40% dos trabalhos em risco. Como é que eles chegam nisso? E aí, esse é um ponto super interessante, porque todo mundo fica falando que os trabalhos vão acabar. Acho que a gente precisa detalhar um pouco melhor isso, porque, claro que existe uma tensão nesse tema, existe oportunidade nisso, mas a gente precisa clarificar um pouco o que é isso. Né? Claro. Por isso que eles estimam o seguinte: praticamente todos esses institutos, a metodologia deles ninguém está preocupado em automatizar um cargo, está preocupado em automatizar tarefas. É assim que a tecnologia sempre trabalha. Acho que essa é a grande diferença na compreensão que as pessoas têm. As pessoas acham que o cargo dela, simplesmente vai apertar um botão e ela não existirá mais. E ela extinguiu o cargo. Não, são tarefas que compõem o cargo. E para considerar um emprego em risco e chegar naqueles 40% de empregos em risco, separa-se em tarefas, e se até a maior parte dos institutos colocam que se acima de 70% das tarefas que compõem um cargo forem passíveis de serem automatizados pelas novas tecnologias, esse emprego está em risco. Isso não significa que o emprego será extinto. A gente tem N fricções sociais, fricções econômicas, fricções legislatórias, né? A gente tem leis trabalhistas, lei de proteção de dados. Não significa que os empregos serão extintos, mas sim significa que uma onda muito violenta de modificação já está em curso, por aquelas 4 ondas da inteligência artificial, que intensificam-se, né? A partir do momento que a gente sai da primeira rumo à quarta, e isso vai mudar sim a forma como trabalhamos. E sim, vai passar a fazer uma série de tarefas repetitivas e pouco sociais que nós, seres humanos, fazemos hoje. E isso é que cria a famosa necessidade de reskilling, de adquirir novas competências, porque o ser humano tem talvez uma das maiores chances da nossa história de passar a fazer atividades mais relevantes, que mais nos caracterizam como seres humanos. Aí eu acho que tem 2 pontos interessantes. Um que gera um medo, né? A gente aqui pela Sampo tem 10 mil alunos por ano, às vezes até mais, no LEAD são milhares de assinantes, a gente lida com alunos o dia inteiro, nós estamos em sala de aula, né, praticamente toda semana, a gente vê muita gente com um certo receio, um medo assim, mas
eu quero me preparar, mas eu não sei como eu me preparo, né? E tem a oportunidade que é tornar a atividade de trabalho cada vez mais humana, né? Vamos começar pelo receio, pelo medo que isso gera. Claro. Gera o receio porque, como o próprio a Harari coloca, né, nós seres humanos, biologicamente, as primeiras fases de mudanças mais fortes são na infância, né? Primeiro ano de vida, a criança dobra de peso, ou seja, tem umas mudanças muito, muito fortes que vão diminuindo, vão se enfraquecendo. A nossa vontade de mudar, é por isso que ele coloca, né? Por isso que é muito mais difícil uma pessoa de 60 anos mudar do que uma pessoa de 20. Isso é uma generalização, claro que existem exceções, é muito mais uma idade mental do que uma idade cronológica, mas com a experiência a gente vai sedimentando algumas coisas, e acho que isso é que a gente precisa mudar, e aí vem à tona o lifelong learning mudando, né? Na ideia de que se a gente não adianta mais fazer uma graduação e achar que bastam pequenas atualizações da graduação, como a gente sempre fez, né? É uma mudança constante, é uma mudança contínua. Só que isso não é fácil para nós seres humanos. Mas eu acho que não é fácil também pela forma como até agora a gente aprendeu, né? Uma forma muito analógica, muito estática, muito pesada, que não necessariamente precisa ser desse jeito. É o verbo estudar, né? Exato. Vou estudar, né? Você vai para aquele quarto, naquela escrivaninha, solitário, ficar horas, quase condenado a alguma coisa, né? Você sempre brinca aqui dentro, né? Ninguém gosta de estudar, né? Acho que as pessoas gostam de aprender, né? Perfeito. A gente vai falar sobre como aprender, né, nessa era de reskilling à tarde, né? 18 horas, né? 18 horas, então a gente vai fazer um outro bate-papo sobre isso. Então, tá claro, acho que de fato existe, ninguém quer mudar, né? Muito mais legal ficar, e exige muito menos esforço, né? Eu continuar como eu tô, é zero energia, né? Mudar gasta uma energia tremenda, posso mudar para o lado errado, gera uma série, né? Agora vem a oportunidade de, né, começar a tornar os trabalhos mais humanos, e eu acho que a gente entra nas competências do futuro, né, no reskilling de forma geral, né? Eu acho que esse ponto a gente podia falar um pouquinho agora. Tanto o Fórum Econômico Mundial quanto o próprio Harari, eles colocam como a competência mais importante para o futuro, né? Eles divergem um pouco em relação ao futuro, né? O Harari, quando fala em futuro, ele fala sempre em 2040, né? É um ano que ele sempre exemplifica. O Fórum Econômico Mundial é um pouco mais pé no chão, coloca o futuro para eles é amanhã, que é 2022, né? Muito veloz. E sempre a gente tem essa necessidade de entender o que vai acontecer no futuro. O próprio Harari coloca, acho muito interessante, que ele fala: ninguém tem a menor ideia do quais são as competências e quais são os trabalhos para 2040. Se ninguém tem essa capacidade, surge uma necessidade de uma competência muito especial, que é a competência de aprender a aprender. Que eu não tenho a menor dúvida que é a mais importante. O próprio Fórum Econômico Mundial, das 10 competências, das top 10 competências do futuro, coloca que a mais importante delas é aprender a aprender. Não é diferente do Harari justamente por isso. Se a gente sabe pouco do que vai acontecer no futuro, e principalmente porque esse futuro muda muito, né? A hora que o Fórum Econômico Mundial vem com as 10 competências do futuro, e para ele o futuro é amanhã, é 2020, eu não tenho a menor dúvida que 2022, perdão, não tenho a menor dúvida que em 2022 ele vai colocar as novas competências do futuro, e talvez o futuro seja 2023. Então, essa celeridade que a gente começou a falar no começo, que eu acho que é vital. E aí aprender a aprender ganha um protagonismo violento, né? Eu me lembro quando, acho que ano passado, que você foi apresentar o LIT num evento dos Estados Unidos, e você estava com uma astronauta americana, né, falando também sobre aprender, né? E ela fez uma analogia que a principal competência de um astronauta é aprender a aprender, e qualquer coisa, né? Porque quando você está lá na Lua, você tem que se virar, né? Isso, exatamente. Né? Foi a primeira mulher negra a fazer uma viagem espacial. Então, uma pessoa muito especial, uma pessoa profunda em conhecimento, e ela se dizia o próprio reskilling em pessoa, né? Porque justamente para uma viagem dessa você tem que saber matemática, quase todas as engenharias, engenharia espacial, precisa saber muito de tudo para conseguir aprender ao vivo e aprender muito ao longo da vida. Então, assim, essa capacidade de aprender, eu acho que ela é fundamental. E aí entra o poder de ter esse modelo mental, de ter esse mindset
de aprendizagem, porque isso é difícil mudar, como a gente falou no começo, só que se a gente já cresce, né, com essa mentalidade de aprender a aprender, porque é muito fácil a gente falar de aprender a aprender. Agora, aprender a aprender na prática significa aprender, desaprender, que eu acho que é o maior desafio que a gente tem como ser humano, de jogar fora algumas verdades que a gente tinha bem pouco tempo atrás, ter a humildade de reaprender e seguir. Nessa linha, o Harari coloca que uma das principais competências é inteligência emocional e estabilidade, ou balanço mental, né? Claro, porque se a gente vai ter que aprender ao longo da vida, e isso é contra a natureza humana, né? De procurar gastar menos energia, de procurar a segurança, essas capacidades de aprender a aprender, elas se tornam preponderantes, né? E aí, quando a gente vai para as competências em si, que o próprio Fórum Econômico Mundial coloca, um grupo delas muito fortes é aprender essas novas tecnologias. Eu acho que esse é um ponto vital. Né? Aprender AI, aprender IoT, aprender blockchain, não a ponto de ir até a 20ª página e ser codificador. Claro que seria muito bom. Né? Temos mal não ia fazer, né? Mal não faria, né? Temos um déficit incrível, né? de codificadores no Brasil e no mundo. Só no Brasil são 500 mil vagas abertas de desenvolvedores e programadores com alguma capacidade. Então, se a gente... É uma baita oportunidade para o mercado como baita oportunidade, né? E é bom aproveitar que as tecnologias são emergentes, pouca gente sabe, então não é que alguém já nasceu com vantagem nelas, é possível... Zerou o cronômetro. Zerou, né? Exatamente. Essa é a grande vantagem. Então, aprender essas tecnologias, o professor Andrew Ng, um dos maiores profissionais de AI do mundo, foi a chefe de AI do Google, o chefe de AI do Baidu, professor de Stanford, ele foi o primeiro que eu ouvi cunhando o termo de que AI é a nova energia elétrica. Se é a nova energia elétrica, a gente precisa entender dessa energia elétrica, não a ponto de sermos todos engenheiros eletricistas, não é isso, mas todos a ponto de entendermos minimamente as capacidades que essas tecnologias têm, né, para desenvolver produtos, porque para eu desenvolver uma geladeira eu preciso minimamente entender o que essa energia elétrica faz. Hoje a gente nem percebe que ela existe, tão intrínseca ao nosso dia a dia ela está. Mas assim, esse entendimento que não é até a página meio, e aí acho que é uma coisa muito importante a gente destacar, né? Não é dar uma olhadinha na tecnologia e AI é Artificial Intelligence e tá ótimo, né? Isso tem muito, né? É o que mais tem, né? Principalmente em post em rede social, né? Isso, e assim... Posta lá um monte de coisa, mas não quer dizer nada, né? Exato. Eu sempre, uma dica pro nosso ouvinte é se alguém te falar que é possível aprender inteligência artificial e sua turma em um dia, desconfie. Desconfie muito, né? Então, dá para aprender um pouco, mas temos que separar a aprendizagem de informação, né? A gente vai discutir isso hoje à tarde, mas... E que eu acho que não muda nada com relação às coisas que a gente sempre aprendeu, né? Claro. Então, quero aprender um pouco de finanças. Você não vai, em um dia você aprende um monte de coisa, mas não é que você vai num evento, 1 hora de um workshop de finanças, se transformou num perito em finanças, ou estratégia, ou marketing, ou governança, ou compliance, ou qualquer outro tema, né? Que já seja que continua sendo necessário desses temas, mas não é assim, você precisa de fato sentar e se aprofundar, né? E aprender. E não significa que você precisa ficar internado 5 meses. Você pode aprender de um jeito mais fluido, de um jeito mais orgânico, em pequenas pílulas, mas essas pílulas com constância, né? O famoso always on, né? Do lifelong learning, que a gente fala always on, né? Do próprio Lit on learning, que é always on. Dá para ir always on, mas não com a ideia de que vai ser resolvido em uma tarde, né? Então, essas tecnologias, eu não tenho a menor dúvida. O presidente do Conselho do Itaú, o Setúbal, colocou uma frase muito especial. Ele falou o seguinte: eu não digo que precisamos ser todos fluentes nessas novas tecnologias, mas precisamos ser todos minimamente letrados. Eu acho que é bem isso que a gente está falando, né? Uma analogia se o Peter Drucker dizia que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios, eu acho que se vivo ele fosse, ele adicionaria que precisamos agora sermos no mínimo bilíngues e adicionar esse pacote de tecnologias que está transformando tão velozmente os negócios, né, de forma tão radical, que é impossível pensar num segmento, num setor da nossa economia que não vai ser fortemente impactado. Então, conhecer esse pacote de tecnologias, eu acho que ele é muito importante. Né?
até para entender o que está acontecendo, entender o que está mudando. E esse eu acho que precisa ser muito rápido, porque se deixar o bonde passar, essas tecnologias se desenvolvem com uma velocidade tão assombrosa, né? E aí fica difícil de alcançar. Que fica difícil depois de você correr atrás. Explica um pouco isso melhor, que eu acho que esse é um ponto super interessante, que as pessoas acham que parece um pouco papo, né? Porque depois eu aprendo isso, deixa eu ver para onde vai, aí eu sigo, né? Eu vou ser um follow, né? Eu não vou sair correndo na frente, né? Exato, a tecnologia está avançando com tanta velocidade, a inteligência artificial tem 50 anos, pelo menos, né? De forte desenvolvimento, já passou por vários invernos, né? Você fala Winter of AI, decepções. Agora eu acho muito difícil termos novas grandes decepções, novos invernos. Por quê? Porque há cerca de 7 anos só, 7 anos, foi desenvolvido algo que um professor estava trabalhando há 30, né? Em Deep Learning, trabalhando há 30 anos e absolutamente desacreditado, excluído até do mundo acadêmico, trabalhando convicto. Mas há 7 anos a gente teve a decolagem da inteligência artificial, se deu por Deep Learning, faz só 7 anos. Muito pouco tempo. Desde que ele conseguiu colocar isso em aplicações, já tem pelo menos 10 a 15 técnicas dentro de Deep Learning que melhoraram o próprio Deep Learning. Então assim, é tão veloz, mas é tão veloz que eu não tenho a menor dúvida que não para mais de avançar, e nós chegamos num ponto muito crítico, para as pessoas entenderem que não é só papo. O ponto crítico é Deep Learning ou AI conseguiu há 5 anos transbordar a fronteira da universidade. O que significa isso? Estamos na fase de implementação da inteligência artificial. A gente sai da parte de teorizar, de testar, de modelar, de aprender para de fato chegar no mundo dos negócios no nosso dia a dia. Que já chegou, e é por isso que a China está se dando tão bem, né? Daqueles 15 trilhões de dólares criados pela inteligência artificial, estima-se que pelo menos 7 vai para a China. Muito. Mas eles não foram sempre os copycats, né? Os copiadores? Foram historicamente copycats, mas é justamente isso que os dá tanta vantagem competitiva agora. Já tivemos o breakthrough, né? Foi Deep Learning que já quebrou essa fronteira, está pronto para aplicar, não tem ninguém melhor para aplicar do que o próprio chinês, já que ele é tão bom de cópia, né? Ele está indo numa velocidade dessas aplicações muito grande. Por isso que eu acho, eu não tenho a menor dúvida, que essa é a hora mais propícia do mundo para estudar esse novo pacote de tecnologias encabeçados por AI. Não vai ficar no campo teórico, ele já está sendo aplicado na prática, e acho que essa é a grande oportunidade que nós temos. Isso me lembra um pouco quando a gente estava estruturando o Lead em 2017, né, e pensando quais seriam as tecnologias que a gente ia embarcar, por exemplo, na plataforma. Talvez naquela época a gente soubesse pouco sobre inteligência artificial, mas a gente se propôs aí atrás, né? Eu lembro uma primeira vez que a gente estava tentando programar, né? Olha, isso aqui é inteligência artificial, tenta ensinar alguma coisa lá. Eu, como professor de finanças, começou a explicar finanças, eu, como professor de economia, comecei a ensinar um pouco de economia, e a gente ficou brincando lá com o Watson da IBM para tentar fazer uma coisa para conseguir tangibilizar, e ali sendo uma faísca onde a gente foi aprender, né? Você se tornou um grande especialista, né? Esse ano você terminou seu pós-doutorado na Universidade de Colômbia, na Faculdade de Tecnologia e de Educação, combinando AI com educação. E no fundo, não precisa ser um pós-doutor, tá, pessoal, para conseguir fazer isso, né? Mas acho que o primeiro passo de AI é realmente se propor a aprender e conseguir entrar em algum processo para tentar fazer, né? Tem que aprender, tem que pôr a mão na massa. É isso aí. Entender que AI não combina com o moonshot, né? Combina com grandes projetos, tiro na lua, né? Que o pessoal de tecnologia fala. São projetos que têm que começar pequenos, projetos validadores, onde a aprendizagem entrar no ciclo virtuoso da AI, né? Um razoável produto consegue uma quantidade ok de clientes, usuários geram dados, se bem tratados por inteligência artificial, melhoram o produto, consegue mais cliente, mais dado, melhor produto. Esse ciclo jamais pode começar enorme. O dispêndio de dinheiro é muito grande. Então começar pequeno faz muito sentido, e por isso que eu acho que não tem oportunidade melhor de começar, né? E não sou só eu, só nós que estamos falando isso, né? É o Fórum Econômico Mundial, são grandes pensadores como o próprio Harari, ou seja, a gente tem uma oportunidade ímpar de desenvolver essas capacidades, né? Um outro grupo de competências do futuro que eu acho que faz muito sentido é um grupo de soft skill, como a gente chama, né? Porque é liderança, influência social, criatividade,
a capacidade de resolver problemas complexos, né? São temas que, mas eu já desenvolvi bastante desses temas. Eu acho que ninguém nunca desenvolveu bastante desses temas, né? Então a gente tem uma oportunidade aqui, mas a própria tecnologia está mudando, inclusive, a forma com que a gente faz, por exemplo, liderança, né? Uma coisa é a gente liderar pessoas tradicionalmente em empresas analógicas que estão sempre sendo sentadas no nosso campo de visão, com um ponto sendo batido. Outra coisa é liderar equipes remotas, né? Equipes que transbordaram, né, as fronteiras da organização, equipes nesse mundo que está mudando violentamente. Talvez a hierarquia não funcione bem com esse tipo de tecnologia, né? Se ela não é moonshot, não necessariamente um projeto é top-down, ele pode vir muito de baixo para cima. Então, desenvolver essas outras competências, eu acho que é eterno, né? Não, e de fato a gente vê um enfraquecimento muito forte da hierarquia, né, do comando-controle, do chefe, né, e tem muito mais a questão de conseguir motivar as pessoas para elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo, né, qual que é o propósito que está unindo todas aquelas pessoas naquele projeto, né, numa coisa que não tem mais geografia, não tem faixa etária, não tem mais a organização social que a gente tinha algum tempo atrás, mas tem simplesmente boas pessoas trabalhando juntas com um propósito nobre para ser endereçado, e aí o engajamento explode, né? É diferente. E não é fácil trabalhar assim, né? Não. A gente fala muito sobre colaboração, né? E a gente sempre desafia, né, os nossos alunos aqui dentro a colaborarem, né? E colaborar é muito complexo, porque a gente acha que fazer um trabalho em grupo é colaborar, né? E é interessante que a gente vê isso em todos os níveis de alunos, do programa mais simples aos programas mais sofisticados de MBA, MBAs executivos ou programas para C-levels que a gente tem aqui dentro. É muito interessante. A pessoa não quer colaborar, ela quer simplesmente se posicionar melhor do outro. Eu vejo muito quando eu estou em sala e as salas estão em grupos resolvendo um problema, um aluno vai lá e fala uma coisa super legal. Outro aluno fala assim, caramba, tá cara inteligente, ele falou um negócio sensacional. Tu falou um negócio sensacional também agora. Ali quer falar um negócio mais sensacional. Então, ele não existe a ideia de colocar um tijolo, coloca um tijolo, coloca um... Nós vamos construir junto. A gente está com uma armadura sentado numa mesa em grupo, né? Se isso acontece dentro de uma empresa, está cada um com o seu crachá, com o seu cargo, né? Quase que tentando, né, influenciar o outro da forma errada, né? Quando na verdade a colaboração ela acontece muito quando eu falo uma coisa e você não rebate a coisa, né? Não, mas a colaboração é até aquele comportamento de você concordar com o corpo concordar com o olhar, não necessariamente porque você concorda, mas porque eu sou capaz de entender o seu ponto de vista, ou de falar, pera um pouco, né? Se o Musto está falando isso, aonde que ele está querendo chegar falando isso, né? E eu de alguma forma vou tentar construir algo com você. Então, a própria colaboração, que parece uma coisa que está totalmente já espalhada nas empresas, com ambientes mais colaborativos, coloridos, na verdade tem uma parte importante que é o mobiliário, mas a gente vê que ainda as pessoas não mudaram suas atitudes com relação a isso. Né? É realmente muito mais complexo esse tema. Perfeito. E não mudaram, não por não vontade de mudar, né? Acho que não mudaram por falta de ferramentas, falta de conhecimento. Por isso, por exemplo, a gente fez uma enquete recentemente para ver quais novas competências a gente colocaria na plataforma LEAD. A gente colocou alguns temas técnicos e alguns temas mais comportamentais, como Design Thinking, né? Então, pequenos cursos, short courses, né? De Design Thinking, de Design Sprint, de metodologias de ágil, de metodologias que conversam melhor com essa ideia de colaboração e com essa ideia de velocidade. E a gente viu que não foi uma vez que essas competências, soft skills, ganharam. Então, receberam mais votos, ou seja, parece que as pessoas sim querem. E isso nos levou, por exemplo, no LEAD, a colocar não só temas técnicos, que são muito importantes, né? É bom a gente enfatizar, né? Mas também temas comportamentais, que é eterno, a gente precisa sempre desenvolver. Mas então eu concordo com você e acho que as pessoas estão com vontade, elas já perceberam a importância disso.
Mas é difícil, né? Do mesmo jeito que é difícil aprender a aprender, porque a gente vai ter que estar em constante mudança, a gente vem de um tipo de escola muito da Revolução Industrial, muito que a gente brinca, né? O que melhor representa uma escola da nossa época é a nuca do coleguinha da frente. Porque a gente sentava enfileirado e a nossa visão era a nuca do colega ou da colega da frente. Então, assim, a gente não foi estimulado a aprender a cooperar diferente do que as escolas estão fazendo hoje, principalmente em alguns centros mais desenvolvidos do país. Então, eu acho que a gente vai caminhando para esse desenvolvimento de competências mais completas e mais complexas. E aí eu queria aproveitar e puxar um outro tema, que é assim, a hora que a gente vê as competências do futuro pelo Fórum Econômico Mundial, então tem que entender das novas tecnologias, tem que ter visão de sistemas, que no fundo é entender das novas tecnologias, tem que capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de pensar criticamente, capacidade de ter criatividade, né? A liderança, influência de pessoas, não tem uma que seja simples. Isso que é muito interessante, né? Eu vejo conversando com as pessoas, tem um mix aí. Resolver problema complexo, mas os problemas são complexos. Análise crítica, mas eu analiso coisas críticas. Quando você fala criatividade, onde o cara dá uma assustada. Puta, criatividade, quer matar um cara, fala, vem cá, você vai ser do time de criatividade da empresa. O cara amarra um sapato, o cara bomba de fumaça, o cara quer sumir, né? Vamos falar disso, isso é muito legal. E assim, são todas competências que não são simples, mas que sim, são passíveis de serem desenvolvidas. Mas aí acho que uma coisa muito importante para a gente ter em mente e compartilhar com as pessoas é que existem alguns facilitadores. O LEED é um exemplo claro de um facilitador para adquirir, desenvolver essas competências, mas que não existe mágica, né? Não é informação, é diferente de conhecimento, que é diferente de habilidade, que é diferente de atitude. Então, a gente vê muita informação, a gente vê muito pouco conhecimento disponível, conhecimento curado, conhecimento checado, verificado, conhecimento que a gente pode confiar e que facilita o processo de desenvolvimento das pessoas. Existem facilitadores, mas essa é uma atenção importante. Já que a gente precisa desenvolver essas competências, que são complexas, que precisam ser desenvolvidas rápido, cada vez mais rapidamente, eu acho que separar um pouquinho, passar um pouquinho dessa mentalidade curadora para o aluno, eu acho que é muito importante. Né? E é o papel nosso como escola, como educadores, como professores, transferir um pouco dessa capacidade de desenvolver, facilitar o desenvolvimento da capacidade curadora, para que esse aluno consiga separar o joio do trigo e não perder tempo e não se distrair com coisas que nos divertem. Mas que são muito superficiais. Né? Muito superficiais, que não vão endereçar essas competências do futuro. Por mais antipático que essa minha frase possa ser, né? Assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque já que nós estamos falando de AI, né? Os algoritmos da inteligência artificial, eles, principalmente da primeira onda lá, da onda da internet, eles são essencialmente sistemas de recomendação. Perfeito. O Google é um sistema de recomendação, por isso que a busca dele está cada vez mais assertiva. A Amazon tem por baixo lá um sistema de recomendação, por isso que a venda está cada vez mais assertiva. Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn, eles fazem, o algoritmo tem que maximizar. No caso da Amazon é maximizar a venda, no caso do Google é maximizar a sua ida lá, tem que ser cada vez mais impecável o resultado da sua busca. Eu não tenho a menor dúvida que o resultado das redes sociais é maximizar o seu tempo de permanência no sistema. Né? Então, muitas vezes, isso pode só gerar coisas que agradam. Perfeito. Porque você tende a ficar mais tempo com coisas que te fazem bem. Né? Aí, te fazem se sentir melhor no curto espaço de tempo. Né? Exatamente. Só que não necessariamente a aprendizagem se dá com isso, né? A aprendizagem, talvez você ganhou um pouquinho de informação. A gente sempre, à tarde a gente vai discutir isso um pouco mais, mas eu sempre tenho uma dica prática que eu uso para mim mesmo, para ver se eu estou aprendendo alguma coisa ou só me distraindo. Se o que eu estou aprendendo responder a perguntas do tipo o que, quem, quando e quantos, só informação. Se o que eu estou me dedicando a aprender, começou a responder perguntas de como e porquê,
estou saindo da informação e entrando na aprendizagem. Esse é um cuidado que a gente tem muito forte no LEAD, por exemplo, né? De colocar aprendizagens efetivas, que as pessoas sejam capazes de responder como e por quê. Aí começa o processo de aprendizagem. Só que ele se dá por meio de eu confrontar, de eu entender coisas que não necessariamente me descem bem, né? Que me causam desconforto. Então eu acho que... Mas não é um desconforto ruim, né? É um desconforto positivo. Esforço, né? É esforço mesmo. Exato. Aí tem duas coisas para a gente já começar a encerrar. É muito interessante porque a escola do passado, a escola com cara industrial, aquela escola que não exige que a gente faça pergunta, porque a pergunta está pronta, que não exige que a gente tenha resposta porque existe um gabarito. Essa escola, ela é fácil questionar, desafiar e lógico que essa formação, que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente e a gente passou, essa escola, no final das contas, ela está sendo questionada, precisa ser mudada. E aí começa a aparecer coisas para tentar colocar alguma coisa no lugar dessas escolas que entra nessa diversão que você está falando. É mais discussão, tenta-se colocar coisas mais modernas, mas às vezes são coisas muito superficiais, são mais agradáveis. Aí você passa um dia agradabilíssimo, né? E talvez quando você espreme lá, você fala assim, tá bom, e aí o que aconteceu? Talvez não tenha acontecido muita coisa. Então acho que também não é que você passou a vida inteira, né, lidando com estudar, aprender, né, educação, esses verbos todos, educar, né, todos esses verbos aqui, vai continuar a mesma coisa, né, não tem como fugir desse esforço. Você demorou quantos anos para conseguir aprender tal coisa? Né? Então, são vários anos de dedicação para ter profundidade. A gente entra até no T do conhecimento, né? Você precisa aprender coisas diversas, precisa ser profundo em alguma coisa. Tem muita gente tentando fazer um reskilling, eu vou aprender um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de soft skill, aí eu fico ampliando meu T aqui. Aí vou aprender filosofia, não, bacaníssimo, é super legal, mas isso é bom no que, no final das contas? Tem que ser bom em alguma coisa, né? Então, só queria deixar amarrado isso aqui. E aí eu queria te perguntar, quando a gente fala das ondas de AI, você citou um pouco, né, algumas grandes empresas, o que tem de AI por trás do LEAD? Que onda que a gente está? O que isso favorece o aprendizado das pessoas? Perfeito. Eu acho que sua pergunta vai muito ao encontro do que o próprio Harari coloca. Ele tem uma expressão muito interessante, que ele fala assim, estamos na era de hackear o ser humano. Na lógica de que, poxa, talvez daqui a muito pouco tempo, em algumas áreas já acontece isso, que eu vou descrever agora. A inteligência artificial sabe mais de nós mesmos do que nós mesmos. Eu cito um exemplo próprio dele, muito interessante, que ele fala assim, se a inteligência, um algoritmo de Stanford muito polêmico, mas que eu gosto de, até tiraram do ar o algoritmo, conseguia identificar com 90 e tantos % de acurácia tendências de homossexualidade nas pessoas. Ele falou o seguinte, eu queria muito ter conhecido esse algoritmo, porque talvez com 15, 16 anos eu já pudesse antever que eu mesmo, ele cita, teria características para assumir minha homossexualidade. Ele fala que isso foi lá com uns 20 e tantos anos, ou seja, podia ser antes. O exemplo que ele dá é muito vivo, porque ele fala assim, apesar de polêmico, né? Porque, assim, pode não ser, você pode estar me tagueando, né? Antes de ser ou não ser, então, mas assim, mostra o poder dos algoritmos de identificar comportamentos nossos. Então, eu acho que esse hackear é o que a gente está trazendo para o LEAD. Hackear de um jeito positivo, de um jeito que facilita esse reskilling, já que ele precisa ser tão rápido, já que ele precisa ser tão veloz, tão intenso. Eu não sei, nunca me disseram como é que eu aprendo melhor. Ninguém nunca chegou para mim e falou, olha, com o seu perfil. Vai aqui, esse caminho. Vai aqui, leia primeiro. Eu acho que depois, como você mencionou, depois do pós-doutorado, eu comecei a entender como é que eu aprendo melhor. Né? Qual a composição minha melhor de leitura com vídeo, como está meu humor para decidir vídeo ou não. A gente faz isso intrinsecamente no LEAD, conseguindo entender o perfil das pessoas de forma muito rápida, os traços de perfil de personalidade, utilizando o Big Five. E usando isso para dizer como cada pessoa tende a aprender melhor. Isso já que tem que ser veloz, tem que ser para sempre, essas competências são complexas, aprender de um jeito mais fluido, mais orgânico, com a nossa cara, é o uso dessa inteligência artificial. Eu diria que está uma mescla da onda 2 com a onda 3, né? Que consegue, são dados que a gente tem dos alunos, mas também tem a ver com percepção que a gente consegue ter deles ao utilizar a plataforma, então também é perceptivo.
A própria criação do poll, né, para que os alunos possam conversar sobre conteúdos com os alunos, com eles mesmos, que na verdade foi treinado por um professor, sempre o professor, né? O professor está sempre no meio de tudo, sempre a pedra fundamental de tudo, facilita também o processo de aprendizagem do aluno para que seja mais fluido, mais orgânico e com uma característica especial, que é de trás para frente, ou seja, da necessidade para a aprendizagem e não da aprendizagem para a necessidade. Primeiro, porque historicamente, primeiro a gente aprende, depois talvez a gente vá usar, talvez. A inteligência artificial permitiu no LIT que primeiro eu vou ter necessidade, depois eu vou lá perguntar para o Paul e depois então eu vou aprender baseado numa necessidade. Né? Então, são vários usos da inteligência artificial. Eu diria que estamos na onda, uma mescla de onda 1, 2 e 3 ali, ainda não chegamos na IA autônoma ainda, né? Mas que facilitam demais o processo de aprendizagem para que essas competências, né, de aprender as novas tecnologias, a desenvolver a capacidade de resolver problemas complexos, critical thinking, creativity, que essas competências complexas sejam desenvolvidas de uma forma mais orgânica, de uma forma mais fluida, né? Mas sempre endereçando, sempre com essa preocupação de que a aprendizagem ocorra, como você falou no começo, né? Não só que eu ensine, né, mas que a aprendizagem ocorra, que é o mais importante. E eu acho que tem um outro negócio que é muito legal dentro do LIT, que é a questão de curadoria, né? Eu acho que o grande papel de uma escola de negócios é justamente você ir na universidade, né, e pegar o estado da arte do conhecimento. A gente vai no mundo dos negócios, entende quais são os problemas e começa a entender o seguinte: poxa, como é que a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem para esse mundo novo, né, para esse mundo de negócios que agora é cada vez mais mutante. Eu acho que a questão da curadoria é muito legal, né? Se eu não tiver um técnico, né, se eu não tiver algum coach, alguém para me dizer o que eu tenho que aprender, para que lado eu vou, como eu aprendo, né, ou seja, o que eu deveria aprender, quais são os conteúdos, né, e como é que eu tenho uma base de conteúdo confiável, né, fica mais difícil de me desenvolver. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso dentro do LIT, né? Quais são os cursos? A gente tem vários cursos novos que entraram agora recentemente de tech, vai entrar uma série de coisas de comportamento. Cita algumas coisas aí só para a gente, para as pessoas terem uma ideia. A gente está com um pacote muito interessante de praticamente todas as tecnologias emergentes. Então, inteligência artificial, IoT, blockchain, cloud, computer science, que na verdade é um guarda-chuva. São um pacote muito importante, formam um pacote muito importante. As estratégias para trabalhar com essas tecnologias eu acho que também são muito importantes, porque essas tecnologias têm características X, né, que se adequam melhor a estratégias ou táticas como o método ágil, né, de trabalho. Ágil Lean, Ágil Scrum, Ágil Kanban, Design Thinking, né, que eu acho que são ferramentas que ajudam a trabalhar, que funcionam, que ajudam a colocar em prática essas tecnologias, sempre com olhar de negócio, né? Não é o tech pelo tech, né? Não é tech para tech, é tech para pessoas de negócio, na lógica de que os techs sabem o que é factível. Nós de negócios precisamos entender minimamente o que é factível para conseguir saber o que é valuable, né? O que cria valor. Então, é nesse espírito, gestão de equipe de alta performance, ou seja, todos os cursos para endereçar essa outra parte soft, né? Então é muito importante, equipe de alta performance, cultura organizacional, HR Analytics, a parte de Analytics sendo desenvolvida forte, para pessoas que leão. Comportamento do consumidor, a Business Intelligence, que são temas que na verdade formam um composto bem importante para esse novo profissional, que endereçam no fundo, a gente constrói sempre de trás para frente. A gente está sempre procurando, óbvio, com toda a curadoria, com todo o cuidado do mundo, mas endereçando essas skills do futuro, essas competências do futuro, de um jeito sólido, de um jeito concreto, de um jeito fluido, mas sem atalhos desnecessários que no fundo só atrapalham o processo de aprendizagem do participante. Legal. Pessoal, obrigado para acompanhar a gente hoje. Hoje às 18 horas a gente volta para falar um pouco sobre como aprender, né, nessa nova era, com toda essa lógica do reskilling. E essa semana a gente vai ter vários encontros para desenvolver aí, compartilhar com vocês um monte de coisa, né, vários bastidores do que a gente pensa
aqui na Sampo e no LIT sobre aprendizagem, né, e como é que você vai se transformar por causa disso, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vai faltar tempo, hein? Tem assunto, hein? Né? Estou